está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação Cid Gonçalves. Que isso, hein? Abertura personalizada e tudo, hein? Tô podendo, hein, Marcela? Brincadeira não, hein? Acho que vou querer ficar direto, hein? Até hoje, amanhã o JR volta. Pois muito bem, 11h05, horário brasileiro de verão. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2018. É mais um dia que Deus nos concedeu. Então, alegre-se, regozije-se nele. Faça esse dia um dia de bênção para você e para as pessoas que estão à sua volta. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. A nossa querida Marcela Bastos, a Fabiane Valadão, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a nossa Catita. Aí você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Mas não acabou não. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, gente fina, começando o nosso Debate 93, recebendo pessoas muito especiais para falarmos sobre alguns assuntos hoje aqui no nosso debate, assunto de interesse dos nossos amados ouvintes que mandam o seu tema aqui. O primeiro é sempre do ouvinte, os outros são discussões que a gente tem aqui a ver a respeito de coisas que acontecem no dia a dia, mas atenção para o primeiro assunto de hoje. Eu tenho pavor de bate-boca, gente. Tenho pavor de confusão. Nossa Deus. No trabalho eu tento evitar ao máximo o confronto, principalmente porque todos cobram de mim o quê? Testemunho. Só que tem horas que não dá, gente. Tem hora que não aguento, não. Aí eu parto pra briga, aí eu vou pra cima, aí eu parto pra ignorância. Pessoas acham que por sermos crentes temos que aguentar qualquer coisa. E até falta de educação, gente boa. Fala sério. O que fazer para controlar temperamento e reação, hein? Como colocar em prática o que a Bíblia fala quanto à resposta branda desviando o furor? Meu Deus do céu, hein? Hoje o negócio vai ficar... Vamos ver se alguém vai provocar hoje aqui. Muito bem, meu querido pastor Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, cantor da MK, modelo. Não, modelo não. Muita calma nessa hora. Bom dia, meu pastor, seja bem-vindo. O que pensa sobre esse assunto? O que tira tua calma, hein, meu pastor? Bom dia, Cid, um prazer estar mais uma vez aqui no debate. Alegria estar com os pastores, irmãos, amigos aqui na mesa. Que Deus abençoe esse tempo. Então, eu não sou psicólogo, mas a impressão que me dá, a gente tem uma psicóloga na mesa, ela vai falar com propriedade daqui a pouco, mas assim, eu tenho uma ideia de que temperamento é algo que a gente herda dos pais e que de acordo com as influências que a gente recebe, a gente acaba formando um caráter. Tem uma frase da Margaret Thatcher que para mim pode ser um guia de vida, né? Eu assisti uma vez uma biografia e essa frase diz o seguinte: pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos gera caráter e caráter gera destino. Então eu acho que se a gente conseguir se controlar, né, o autocontrole vai fazer com que a gente viva muito melhor nessa terra. E para nós que somos crentes, nós temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? Então, assim, é lógico que todos nós, Cid, temos pontos fracos. Você me perguntou o que tira a minha calma. Poxa, um monte de coisa, né? Eu confesso que se eu tivesse dinheiro, eu teria um motorista, alguém para dirigir para mim, porque o trânsito é um negócio que realmente tira a minha graça. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho desenvolvido algumas coisas para me proteger. No meu carro não falta louvor, né? A rádio é uma companheira, né? Mas a gente tem vários CDs abençoados. Hoje você tem um pendrive com várias mensagens e você vai ouvindo a palavra de Deus. Isso tudo vai te ajudando. Então, quando você enche a tua mente de coisas boas, você consegue desenvolver esse domínio próprio. Para fechar minha fala, um texto que eu queria já deixar para vocês é Filipenses, capítulo 4, verso 8.
né? Fala sobre coisas boas, sobre virtude, né? Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável e tal. Mas assim, a última frase do verso é: nisso pensai. Ou então, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então enche a tua mente de coisas boas, porque a palavra branda, eu acho que vai ser uma consequência disso. Muito bem, entre nós, doutora Marluce Neri, psicóloga, sexóloga, modelo também. Não, modelo também não. Eu não tô acertando o negócio de modelo hoje, que acho que é o pastor Dalírio, então o pastor Marco. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, Cid, querido, bom dia aos ouvintes, aos debatedores, não é? Esse tema é interessante e nosso querido pastor Samuel já colocou muito bem aqui. E já quer botar responsabilidade na psicóloga, tá? Não vou cair nessa, não, já jogou para mim. Mas é claro que nós somos criados, né? Na infância nós temos as nossas referências, né? Dos nossos responsáveis, pai, mãe, ou às vezes um outro responsável qualquer. E claro que nós somos condicionados a repetir esse modelo e levar para a vida adulta. A maioria das pessoas não gosta de confronto, de bate-boca e confusão. Quer dizer, eu estou falando que a maioria, não é? Principalmente no trabalho, que é onde o nosso querido que mandou aqui o e-mail, né, relata. Então a gente tem que prestar atenção aonde e quando e como eu posso colocar limites nesse confronto, ou até que ponto eu entrando nesse jogo de confronto, né, dentro do trabalho, eu posso causar prejuízo para mim e para os outros. Não é? Porque se você tem a cabeça muito quente, você pode prejudicar alguém e passar do seu próprio limite. Não é? Então a gente precisa começar a nossa fala refletindo aqui sobre esse limite. O pastor colocou muito bem, autocontrole. Não é? Porque a gente vai amadurecendo no decorrer da nossa vida. Se você chega na sua vida adulta, você ainda tem um comportamento descontrolado, não é? Não é bom. É sinal que você não está amadurecendo o suficiente para o convívio entre pessoas, né? Pessoas diferentes, pessoas de todo tipo de comportamento, de personalidade, enfim, tá bom? Muito bem, também entre nós, pastor Marco Ribeiro, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Cairós, na Tijuca. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia a todos os debatedores, aos ouvintes. Concordando com os nossos irmãos, doutora Marluce, pastor Samuel, realmente a questão do autocontrole, ela é fundamental. E há uma outra questão que a doutora Marluce colocou, que tem gente que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Não sei se esse ditado é antigo. É antigo, eu me lembro quando era criança ainda, Então era foi no Google, pastor. Mesmo. Você não aprendeu? Não chegou... Como assim, pastor Samuel? Vamos ligar o microfone do pastor Samuel já aqui. Desculpa, tudo bem. Mas tem gente que gosta realmente de uma quesilha, de uma confusão, tem gente que é predisposta a isto, mesmo pessoas que estão dentro da igreja. E nós já presenciamos isso ao longo dessa caminhada aí. Eu, pela graça, sou nascido e criado no Evangelho. Isso tem tem uns 10 anos mais ou menos. Né? Então, a gente presenciou isso muito. Então, realmente tem gente que é predisposta para a briga. E eu acho, Cid, e aí a gente vai para a Bíblia novamente, eu acho que para você evitar isso, você deve falar pouco, ouvir muito e falar pouco, porque quanto mais você fala, mais você vai se enrolando, mais tem chance de você falar bobagem. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, é um outro ditado também. Isso aí já tinha quase entrou no esquecimento, mas é quase língua morta. É coisa do Google também. É do Google, né? O Google traz esse socorro, né? Pastor Dalírio da Costa, pastor auxiliar na igreja congregacional em Cordovil. Muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo, homem dos cabelos de prata. Olha isso, rapaz, tá bonito pra caramba. Bom dia, eu sempre tô cuidando, é tinta, muita tinta. É mesmo, é? Aí, só mais aí, tem que ter muita finança para usar uma tinta dessa. Exato, bacana, exato. Bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Eu vou começar com um versículo bíblico fantástico. Como uma cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Gente, nós estamos aí iniciando janeiro e tá na hora
Eu gosto muito do mês de dezembro. Para mim, o melhor mês do ano é dezembro, porque as emoções estão afloradas assim, e porque também a gente planeja o ano vindouro. E a pergunta que a gente faz: como a gente está desenvolvendo a nossa salvação? Bom, como a cidade sem muros, é Provérbio 25, 28. E Filipenses 2,12, de desenvolvei a vossa salvação. Então, se nós somos de Deus, nós, durante o ano, procuramos ver, ou principalmente no final do ano, analisar como é que foi o nosso ano, para iniciar um ano seguinte, tentando melhorar em muitas coisas. E isso através de muita oração, obviamente. Mas se corrigindo todos os dias. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Se você vai abrir a boca, você olha a pessoa assim, falando tal, você de repente deixa eu ficar em silêncio. Ou seja, você vai exercitando, você vai desenvolvendo a sua salvação, principalmente naquilo que você tem muitos problemas. Nós vamos certamente falar mais sobre o fruto do Espírito Santo, porque essa é a diferença entre o servo e o não servo. A gente precisa fazer diferença nesse mundo. Então, se você está no setor do trabalho, não faz diferença, alguma coisa está errada. Eu postei no meu Face o debate de hoje, o tema, daí uma pessoa entrou e falou: eu sou muito de Deus, mas não sou lesada. Ui, tem um ouvinte que falou o seguinte: olha, bom dia, na minha casa eu vivo às vezes isso aí, é difícil, gente, minha mãe me incentiva na maioria das vezes, é difícil minha mãe me incentivar, na maioria das vezes ela só faz crítica. Ontem, por exemplo, eu acabei gritando com meu filho, mas eu pedi desculpas depois, mas ela focou onde? No grito, aí me espezinhou, realmente eu me exaltei, porém eu errei em gritar, mas não em chamar a atenção do meu filho. Ela critica querendo briga, principalmente pelo WhatsApp. Como é que a gente briga pelo WhatsApp, gente? Como é que a gente fala um trem desse? Hein? Agora, sabe, sim, pois não, pode falar. Não, eu estava ouvindo todo mundo aqui falando e tal, né? E a gente estava falando sobre autocontrole, sobre os frutos do Espírito, sobre o domínio próprio. Mas eu penso o seguinte: quando você percebe que isso é fruto do seu temperamento, eu tenho 2 filhos, e é impressionante como eles são diferentes, né? A diferença de idade é de 2 anos, mas eles são totalmente diferentes, fisicamente e, sobretudo, no temperamento, né? Então, assim, a gente nasce com temperamento e tem uns que são mais briguentos mesmo, né? São brigões e tal. E aí você tem que desenvolver o domínio próprio para você melhorar aquilo que, de repente, é uma falha no seu temperamento. Agora, também tem uma outra coisa que o domínio próprio pode se aplicar, é na influência que você recebe. Porque eu conheço pessoas que não eram briguentas, mas se tornaram porque passaram a andar com pessoas assim. E aí eu estou me lembrando aqui sobre o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aí a doutora falou sobre limites, né? Sobre a gente dar limites, né? E aí eu bato na tecla do autocontrole. Isso é algo que precisa ser muito aplicado por nós, principalmente por nós crentes. Porque se a gente não deve se conformar e não deve aceitar o que o mundo faz ou fala, pelo contrário, a gente é que deve influenciar. Então não dá pra gente ser brigão porque todo mundo à nossa volta é brigão, né? Também me lembro que logo depois do batismo de Jesus, a voz do céu disse: este é o meu filho amado. Aí você vira a página e aí Jesus é levado pelo Espírito a ser tentado, e a primeira coisa que o diabo fala é: se tu és o filho de Deus. Então, assim, dentro da certeza divina vem sempre uma dúvida satânica. E o grande problema nosso é que o domínio próprio não está só faltando no nosso temperamento, mas está faltando sobretudo na aceitação daquilo que impõe sobre a nossa vida, as regras que estabelecem, né? Eu não sei se os pastores aqui concordam, mas para mim a principal maldição que podem lançar sobre nós é a má influência, com quem você anda, né? Quem é que te cerca. Se você pega uma criança de 1 ano de idade e veste ela de Flamengo, se ela não tiver... Não, ela está certa, ela está absolutamente certa. Que alguém ia Como ficar. assim? Mas assim... Está absolutamente certo. O fato é, de Flamengo, de Vasco, de Fluminense, seja do que for, se você veste com 1 ano... o Atlético Mineiro também. O Atlético, Obrigado, se você veste com 1 ano, essa criança tira um monte de foto, você, pronto, decidiu
e definiu qual vai ser o time mas dela. Mas se ficar perdendo o título direto, a discussão não é essa. A discussão não é time. Mas de qualquer maneira é o que eu estou falando sobre essa falta de domínio próprio em cima da influência que a gente recebe e que faz com que a gente seja fruto do meio. E aí, se todo mundo está brigando, a gente briga também, enquanto na verdade nós precisamos ser luz, né? Ser sal, a gente tem que ser diferente, né? Então, a minha palavra para esse ouvinte é que ele não só tem que ter domínio próprio em cima daquilo que ele é, do DNA dele, né? Que pode vir com falhas, né? Mas, sobretudo, domínio próprio na hora de ser influenciado, porque às vezes o cara é até calmo, mas se torna brigão. Mas acho que uma coisa nós temos que prestar atenção. Tipo assim, até postei isso hoje de manhã. Tava orando, falei, Senhor, o debate hoje, assim, mas o que você descobre? As pessoas acabam não tendo, eu acho que isso tem que ser cultural, e como você é de Deus, é uma pessoa especial, é um modelo. A gente fala tanto em modelo, agora você é modelo. Isso que eu estava falando, agora vocês captaram. Era disso que eu estava falando. Então o que acontece? As pessoas não têm o desejo ardente de mudança. Elas não ficam antenadas diariamente, eu vou naquele local. Como é que eu posso ser bênção naquele local? Porque se você já vai para ser bênção, e se você olha a pessoa, pastor. Às vezes eu fico olhando a pessoa assim, brigando, desesperado, eu fico olhando e falo, o que esse cara tem de bom? Deixa eu ver, o que será que aconteceu na casa dele? Ou seja, se você começar a olhar para trás e ver que tem ali, como Jesus nos falou em Lucas 6:31, que você possa ser, que você possa desejar, como quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles, fazei a eles também. Então, se você se colocar diante dele e dizer, o que ele passou essa noite? Ele dormiu? Está com um filho doente? Por que ele é assim? Será que ele precisa mudar nessa área? Se você ficar, enquanto ele está te agredindo, você ficar olhando esse outro lado, depois de ele jogar tudo, você... Tudo bem, bom dia. Quebrou o carro. Aí entra o versículo, a palavra branda desviou o furor. Porque a gente está numa situação hoje tão complicada, no sentido de, são notícias ruins, isso vai te estressando, são coisas que você ouve na televisão ou no rádio. O pastor falava do trânsito, eu coaduno contigo sobre isso. O trânsito está absolutamente irritante. Os motoristas que estão nos ouvindo agora, use a seta em nome de Jesus para ir para a esquerda. Seta, e também existe um negocinho do lado do carro, um dispositivo, que é legalzinho. Retrovisor. Funciona, né? Funciona. Use retrovisor. Se você quer andar devagar, ande, mas em nome de Jesus, ande na direita. Pista da direita, pelo amor de Deus. Não ande na esquerda, porque um anda devagar na direita, outro anda devagar na esquerda. É enlouquecedor, eles param sem ligar seta, enfim. Mas as pessoas andam muito agitadas, e ele falava do louvor no carro. É importante você estar com uma coisa mais calma. Eu ia para o trabalho, às vezes, ligado em determinadas rádios e notícia, e aqui no 93, uma notícia aqui, uma notícia. Eu falei, o quê? Você começa a ficar enlouquecido com o fulano roubou não sei quantos milhões. Teve um dia que me deu uma angústia tão grande que a minha vontade era de chorar dentro do carro e ir dali pro aeroporto. Eu falei, eu vou embora daqui. Porque era angústia muito grande, você não sabe para o que fazer. Então, as pessoas estão nesse estado de nervo, e de repente uma palavra, você tomou uma fechada, ou deu uma fechada, ou desculpe, isso você desarma a pessoa nesse sentido. Agora, se você andar com pessoas briguentas, e aí a gente usa um termo popular aqui, me desculpem, barraqueiras, que gostam de fazer uma bagunça, você vai estar nessa também. Então, a gente vai precisar aprender, não é? No decorrer da nossa vida, a conviver com pessoas que são provocadoras, né? Pessoas que são, eu estava colocando aqui para o nosso ouvinte aqui. Nossa ouvinte. A nossa, né? Então, primeiro, observar o momento o momento em que que vai deflagrar em você a questão do conflito, né? E depois observar que assunto é esse que é tão provocativo, que me dói, que eu não consigo ficar calado, não é? Que assunto é esse que me provoca tanta ira, o que é, não é? Então é melhor que eu ouça primeiro, e esse autoconhecimento eu vou aprender a observar o outro também. Quando eu começo o pastor colocou aqui as notícias do mundo, política, se aliena um pouco desses assuntos. Você tem esse direito, você não precisa estar o tempo inteiro conectado. Aí sim, a palavra de Deus não tem nada que te fira, né? O louvor, né? Sempre para edificar,
né? E glorificar a Deus e edificar a sua alma. Então, é preciso que a gente tenha esse autoconhecimento. Como é que eu adquiro esse autoconhecimento? Falando menos, o pastor já colocou aqui. E ouvindo mais. Ouça mais o outro, aprenda a ouvir. Para que você, se você está discordando do outro, fala assim, olha, eu não tenho uma opinião formada a respeito, eu vou pensar a esse respeito. Se não está conseguindo se controlar, saia do ambiente. Uma outra observação que eu queria colocar, o Cid estava lendo o e-mail do rapaz que brigou com o filho. É uma moça, a menina. Uma moça, né? Que se brigou assim, com o filho e a mãe parece que Então, assim, eu agora mesmo estava no consultório sinalizando um caso desse. Nas famílias, né? De perto ninguém é normal, né? Não tem aí a música? Então, de perto as pessoas incomodam mais, porque elas estão expondo mais os seus sentimentos, suas emoções, não é? Você tem mais liberdade de estar fazendo suas colocações dentro de casa. Agora, tem que ter cuidado o seguinte, filho, as regras da casa da mãe são né? São regras da casa da mãe. Regras da casa da vovó são regras da casa da vovó. Então, isso precisa ser separado. É igual a pai e mãe. Quando a mãe dá uma ordem para o filho e o pai retira essa ordem. Isso aí precisa ter um cuidado incrível. Porque a tendência da criança é sempre gostar ou se aproximar de quem é mais permissivo. Então, isso, eu não sei se responde a pergunta da moça que enviou, mas para ter esse cuidado, quer dizer, se ela se alterou, ela mesma vai diretamente ao filho, olha só, a mamãe está com a cabeça, né? Cabeça quente e tal, e não precisar ser chamada a atenção do jeito, né? que foi, provavelmente gritando na frente da criança, né? Sido, a gente tem que ter esse cuidado. Pastor Dalírio, depois eu vou ler aqui um recado de um ouvinte aqui. Pastor Dalírio, fala aí. Quando eu fiz 50 anos. Outro dia. Semana passada. Acabei falando sem querer. Semana passada. Quando eu fiz 50 anos, eu com 50, mas esse 50 é um negócio. 50 essa virada assim, do século, negócio assim. Fala 5.0 que sua avisa. 5.0. Eu um dia em casa, ela não sei, me irritei. Alguma coisa assim que também eu tenho cuidado para não me destemperar muito. Foi no dia do aniversário, pastor? Não foi não. Mas daí depois, a minha filha mais nova falou: meu pai está ficando muito ranzinza. Um velho ranzinza. Cara, isso entrou assim como um explosivo dentro de mim. Eu falei, quero dizer uma coisa para vocês. A partir de hoje, minha vida vai mudar. Eu mudei 200%. Opa! Sabe por quê? Chego em casa, nada me abala mais. Pode estar tudo bagunçado, nada me abala, pode fazer, mudei completamente. Falei, eu não vou ser um velho ranzinza. Isso é amadurecimento. Daí eu fico olhando muitas pessoas com a minha idade e mais, eu falei, que cara ranzinza. Cara chato. Ou seja, cara chato, o filho, o tempo tá brigando. Eu falei, não brigo com mais nada. Esse sou eu, pastor. Brigo com esse mais cara nada. chato em casa sou eu. Nossa, eu sou muito chato. Ó, tá vendo? Tá vendo? Parei, deixei de lado. Chato. Tá tudo sujo, fica tudo sujo. Tem copo, eu lavo copo, bebo, não reclamo mais de nada, porque eu tinha muita razão para reclamar. Militar, gaúcho. Você tem ideia como eu poderia reclamar? Eu tô vendo você um novo homem, eu nem vejo que você já foi. Esquece. Porque realmente mudei a minha vida completamente. Inclusive, o último assalto meu. Não, foram 8. Seu não, que te impuseram. Já foram 8. Que isso? 8. A mão armada. Eu me chateei tanto com esse pessoal que o último veio 2 encapuzados, um de cada lado. Encapuzado. Perdeu. Eu olhei só pro olhinho que estava de fora, falei, Pai do Senhor, pastor Dalírio. Ele, Pai do Senhor, pastor, o outro veio correndo, Pai do Senhor, pegou meu braço, tá tudo bem com o senhor? Pronto, acabou. Agora, já estou esperando o próximo. Se não vai o próximo, eu já estendo a mão. Já vai com a Bíblia logo, não, olha, essa aqui é de presente pra você. Já sei se aconteceu comigo, que me falou, sou amigo pastor Dalírio, hein? Sai fora. Aqui, tem um cara também que mudou completamente a vida dele a partir de um momento, de uma briga no trânsito. Diz nosso ouvinte assim, gente do céu, em relação ao que vocês estão falando aí, ontem mesmo, uma situação, eu não tive o controle. E eu perdi mesmo o controle numa discussão de trânsito. Aí eu soltei mesmo as feras e tal, e o cara do outro veículo também. Sabe o que ele fez, gente? O cara puxou uma pistola pra mim. Olha isso aí, ó. Acho que ele nunca mais briga com ninguém. Aí eu fico pensando assim, conversando com o pastor Marco, eu falei, eu preciso fazer uma pergunta para um amigo nosso em comum. De repente, nessa situação toda, essa confusão toda, violência toda, aí o Tony Stark, de repente, para aqui no Rio de Janeiro e a gente para fazer uma pergunta. Tony Stark, como é que você faz quando alguém cobra de você o testemunho
E tem hora que você não aguenta mesmo, você perde a calma, você que você é um cara calmo, você perde a calma e as pessoas dizem, mas poxa, peraí, você também não pode fazer desse jeito. Tony Stark, o que você faria numa situação dessa, meu caro Tony Stark? Eu faço algo muito simples. O quê? Além de vestir a armadura do Homem de Ferro, eu visto a armadura de Efésios 6. E aí, está tudo tranquilo. Respondeu a sua pergunta, gente? É isso. É manter a calma no momento, é não responder à provocação. E aquilo que a Bíblia fala com relação a colocar a palavra branda, a resposta branda que desvia o furor, na verdade uma escolha tua. É uma escolha absolutamente tua de responder à provocação ou não. Você sabe, eu li um livro uma época do pastor Craig Groeschel, o livro chamado Confissões de um Pastor. E ele dizendo que ele tinha um problema muito sério com a própria raiva, né? De controlar o próprio temperamento. Ele chegou no shopping, viu uma vaga, final de ano, todo mundo imagina, no shopping, final de ano, compras de Natal, Ano Novo, shopping cheio. De repente ele viu uma vaga, ele deu a volta na rua e chegou na vaga, uma caminhonete muito maior do que o carro dele, entrou na vaga, ele saiu gritando com o cara de uma caminhonete. E o cara desceu da caminhonete, olhou bem pra cara dele, gritando com o cara que a vaga era dele, a vaga é minha, a vaga é minha. Ele falou, pastor, o senhor precisa controlar um pouco mais a sua raiva. Imagina, era uma ovelha dele. Nossa, identificou o pastor. Pastor, o senhor precisa trabalhar um pouco mais essa questão da raiva. Às vezes a gente precisa também controlar a nossa questão. Não é que você, de repente, porque você é evangélico agora, que qualquer um vai tirar farinha contigo. Não é isso não. Mas você também não pode entrar no jogo dele. O jogo dele é exatamente isso. Sabe quem você é? Sabe do que você é capaz, sabe o que você precisa fazer, sabe a diferença que você precisa fazer, então faça a diferença. Não dê à pessoa exatamente o que ela quer, que ela quer que você perca a mesma calma. Isso em vale casa, às vezes, para tudo em casa, uma briga entre casal, Marido, de repente um se exaltou um pouco, dá vontade de responder, mas segura. Quebra o ciclo do ódio ali. O testemunho parte de você. As pessoas só estão esperando que você mostre quem você é, mas elas já sabem, na verdade, quem você é. Pensa um pouco nisso. Agora no Rio, 11h32, estamos aqui recebendo o pastor Samuel Silva, doutora Marlu Cineri, pastor Marco Ribeiro, pastor Dalírio da Costa. Estamos falando sobre assuntos muito interessantes hoje aqui, mandados pelos nossos ouvintes. Falamos aqui do ouvinte que mandou agora, mas tem uma coisa interessante aqui quanto à questão de, já que a gente falou também brigar pelo WhatsApp, brigar por rede social, tem uma das raras entrevistas que concedeu desde que deixou a Casa Branca. Alguns dias atrás, o ex-presidente Barack Obama fez um alerta sobre o uso irresponsável das redes sociais. Ele disse ao príncipe Harry, que estava entrevistando ele, que pessoas no poder devem ser muito cautelosas ao usar redes sociais. Obama, Trump, política à parte, a gente pergunta, você pensa no que você posta ou posta sem pensar aquilo que você está postando pode causar? Você já se arrependeu de ter colocado alguma coisa na rede social? Como viver sem arrependimento em tempo que todo mundo parece ter coragem de falar qualquer coisa na rede social? Mas não dizem ao vivo, não. É só que esse assunto está aqui pra gente falar desde segunda-feira. Né, Marcela? Desde segunda-feira a gente está tentando falar sobre esse assunto e realmente não tem dado tempo. E hoje foi colocado aqui pra gente falar sobre isso. Rede social e a nossa vida em comum. Doutora Marlu Cineri, como psicóloga, o que é que a rede social está causando na vida das pessoas, além de mudar a forma física delas? Olha, o que eu digo isso, forma física? A gente tá ficando corcunda. É verdade. Não é? Todo mundo verdade, é. Os fisioterapeutas que o dizem, tá? Eles mostram para você uma postura correta. Por exemplo, os pastores estão aqui, né? Eles deveriam estar assim, ó, isso. É na frente, assim. Mas olha só, brincadeiras à parte, a gente tá no meio de uma histeria coletiva. As pessoas estão postando o que vem à cabeça. As pessoas, elas estão expressando suas raivas, suas culpas, de qualquer forma, sem ver para quem. Olha, a coisa que mais tem confusão é grupo de WhatsApp. Sim. A pessoa, ela dá bom dia, aí vem todo mundo, bom dia, amém, amém, ou seja, assim seja, tal, e vai até. Aí tem alguém que se irrita com esse bom dia excessivo. Tem pessoas que. Bom dia por quê? Os elogios jocosos, entendeu? Você é maravilhosa. Assuntos que não convêm ao grupo, por exemplo, um grupo, vamos dizer assim, de célula de oração, as pessoas vêm com assuntos
diversos, né? Então, assim, essa diversidade, né, de pessoas, o mesmo cuidado que a gente tem que ter face a face, a gente tem que ter também nas redes sociais. Bom, eu amo o Facebook e o Zap. 10 anos de Facebook, nunca tive nenhum problema. Sabe por quê? Porque eu uso o Facebook todo dia para abençoar vidas. Se você está na palavra, pastor, você não vai prejudicar ninguém. Você está sempre alguém para Você entendeu? É verdade. Bem ao contrário. Incrivelmente, nos últimos meses, 4 pessoas, uma da Grécia, outra lá da Paraíba, outra de São Gonçalo, pessoas com tendência a suicídio, que ficam ouvindo, ficam lendo as suas mensagens todo dia. Os meses vão passando. E eu sempre oro a Deus, leio a palavra de Deus e falo, Senhor, preciso dar uma palavra para esse povo hoje. E assim as pessoas às vezes estão em depressão dentro de um quarto bem distante, elas começam a tomar confiança e elas escrevem, ó, estou querendo me suicidar por causa disso. Você está fazendo disso um ministério. Ou seja, é um ministério. São 31 mil pessoas que eu fico apaixonadas porque eu preciso escrever alguma coisa para elas. E nunca tive, hackearam não sei o que, escrever nada. Ou seja, ele pode ser usado como bênção à rede social também. Nessa atividade nossa, eu já me vi envolvido em várias questões polêmicas, porque as pessoas te colocam em polêmica. E eu acho que a melhor coisa para isso é você ficar em silêncio. Porque se você responde, e aí você fomenta aquele negócio. Tinha um professor no seminário que dizia algo muito interessante, pastor Luiz Carlos, pastor de evangelismo, foi assassinado, infelizmente, na Avenida Brasil, com uma bala perdida e tal. E ele dizia essa frase não sei se é dele, mas diz: a verdade não precisa de defesa. Então, se você ficar na sua, você está com razão, para que você vai entrar em discussão? E eu já apaguei muito incêndio assim, só ficando na minha. Teve uma época que eu fiquei uns 2 meses fora das redes sociais, e para mim é complicado porque eu uso profissionalmente as redes sociais, né? E eu fiquei fora para não me aborrecer e não entrar em discussão. Então, não seja essa pessoa que vai iniciar a discussão ou que vai colocar fogo. Eu sempre digo lá na igreja, a palavra diz assim: nós fomos chamados para sermos pacificadores. A palavra diz isso. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Então, seja um bombeiro, não seja um incendiário. Se você pode jogar água, não jogue gasolina. Essa é a questão. Eu acho assim, em relação ao WhatsApp, talvez a principal vigilância é a gente não desenvolver uma carência excessiva, né? Existem pessoas que são muito carentes. Elas são carentes de atenção o tempo inteiro. E aí, parece que pelo WhatsApp elas perdem um pouquinho da vergonha de demonstrar essa carência, então elas ficam exigindo de você um olá, um oi a cada 15 minutos. E realmente, fica com raiva se você não responder, gente. E realmente, nem sempre a gente tem tempo para ficar respondendo. Vou mandar um beijo aqui para minha irmã, a minha irmã mais velha, a pastora Ana. Ela é muito carinhosa, um amor de pessoa. Mas ela, por exemplo, ela não consegue me mandar uma mensagem. Ela quer estabelecer um diálogo. Porque eu acho que o WhatsApp é ferramenta tipo, fulano, tal hora eu vou passar aqui, tá? Vê se tá bom para você. Quando puder, me responde. Pronto. Mas não. Oi, tá aí? Não tô aqui. Aí depois, oiê! Como se isso fosse aumentar o volume. Né? Então, assim. Vai dar margem para conversa aqui, porque mulheres falam mais mesmo. Né? E gostam o homem do diálogo, é mais mas escreve mais na também. fala. Mas escreve mais também? Escreve porque ela está falando, escrevendo. Exatamente, é o pensamento. É porque o WhatsApp, ele acaba sendo enxergado por alguns como um chat, né? E aí é uma sala de bate-papo. Assim, guardando a brincadeira com a minha irmã, porque senão ela vai me puxar. É brincadeira, pastor, ele tá só brincando. Lá vem textou no WhatsApp. Lá vem textou no WhatsApp. DR. Eu acho que essa questão do cuidado com a carência, ela é muito importante. E eu acho que a questão do cuidado com a carência é importante na nossa vida. Eu vejo que tem crente que está mendigando amor por aí e está se desvalorizando e esquecendo que é filho do rei. Né? É menina atrás de menino, menino atrás de menina, é amigo atrás de amigo, é um problema sério isso. Agora, em relação às outras redes, até porque eu não enxergo o WhatsApp como uma rede social. Agora, Facebook, Instagram e tal, essa coisa toda, para mim o grande perigo é quando você se acha
autoridade no assunto, quando na verdade você não é autoridade no assunto. E aí você começa a opinar na vida dos outros, você começa a opinar sobre assuntos, né? Por exemplo, agora no país tem um fenômeno, né, em torno da política que eu acho que todo a gente mundo é especialista nunca, agora. Cientistas políticos. Exatamente, Todo mundo é a gente especialista não agora. via isso. E não só é cientistas políticos, mas como são radicais. Então, tipo, se você é verde, eu sou azul e a gente não se olha. Não dá nem para conversar mais. né? A gente não se fala. Tem como. Né? E aí é triste quando os crentes entram nesse sentimento e se deixam levar. Né? Aí é muita gente brigando, é muita gente perdendo a noção. Me Fora as desculpe, mas- mensagens falsas, né? exatamente. Que são compartilhadas. Compartilhando coisas que não Isso é sabe a complicado. procedência. É verdade. E pior, coloca a vida de pessoas em desgraça. Observem aquela postagem daquela Exatamente. moça que só foi em Que São Paulo, indicam voltou coisas. para buscar a Bíblia que tinha esquecido na igreja. E postaram uma foto parecida com ela, de que ela era sequestradora de criança. Mataram a mulher no meio da rua. Meu Deus. Lá em São Paulo. Meu Mataram a mulher. Coisa de uns 3, 4 anos atrás. Mataram aquela mulher que era inocente. Mataram a mulher porque alguém colocou, achou engraçado colocar no postagem. Acabaram com a vida de um casal em Goiânia. Porque alguém achou engraçado acusar os dois de estarem sequestrando crianças na porta da escola. E o casal trabalhava com transporte de crianças lá. E aí acabaram com a vida da pessoa, quer dizer, foram pra televisão, depois inocentaram o casal não tinha nada a ver com aquilo, e descobriram quem foi a pessoa que fez aquela postagem. O estrago já foi, a pessoa nunca mais recuperou nada. Agora, tem lembra aquela outro escola lado. naval de São Paulo? Em que acusaram o casal, que era dono da escola, de molestar a criança? E foi postado na época no Orkut, foi na época do falecido Orkut, colocaram isso lá e eles perderam tudo. Nunca mais Porque na eles verdade é o se seguinte, para restabeleceram. desgraçar a vida de alguém, basta uma postagem. Para restabelecer, restaurar a honra da pessoa, mas nem um não consegue, século você não consegue consegue. mais. Agora tem um outro lado. Compartilha muito mais a desgraça, aquilo que é ruim do que o que é bom. E se Isso- compartilha muito isso sem nem saber se é verdade. Pesquisa de internet é verdade. É horrível. Eu só isso. queria destacar que tem um outro lado da moeda, que é também essa ingenuidade que existe quanto ao que é postado na internet. Demais. Pelo amor de Deus, as pessoas, elas acreditam em tudo que é escrito ali na internet. Por exemplo, blogueiros, né? Não existe um diploma para você ser blogueiro. Não existe uma faculdade para você ser blogueiro, né? YouTubers, não existe um diploma. Qualquer um cria um canal. Aí o cara vai criar um canal sobre moda. Pô, mas ele estudou moda. Aí tem gente que começa a copiar a moda que o cara está estabelecendo sem que o cara seja referência nenhuma de moda. E pagando um mico enorme sem Por isso que a saber. gente chama de histeria coletiva. mas tem Exatamente. agora Ele só qualquer manda um coisa fala na galera internet. e tá todo mundo tudo seguindo lá. ele. Tem Pelo amor qualquer de coisa Deus. na internet. Tem gente que enche uma banheira de Nutella e mergulha dentro e tem milhões de visualizações. Quer E dizer, ganha Nutella pro O senhor resto não da fala vida. sobre Não isso, tem não, que eu tava conteúdo, andando no absurdo. shopping aqui Você do fez Rio. isso, pastor? Não, aí meus Ah, filhos tá. disseram assim, pai, ele fulano, pai fulano, pai fulano. Falei, quem é essa criatura que eu nunca vi na minha vida? É o que? Artista, é jogador de futebol? Não, é youtuber e tal, que não sei o quê. Posso tirar uma foto com ele? Eu, sem graça, não gosto disso com ninguém. Aí, Denise, tá, eu vou lá, eu tiro a foto de vocês com o cara. E tirou a foto com o cara, aí depois eu perguntei, mas por que Quem é vocês esse cara? quiseram tirar foto com aquele cara? Quem é esse cara? Esse cara tomou banho de Nutella. Aí, dá pra entender? Não, Aqui, meu Deus do não céu. dá, gente. É exatamente o que o Fala pastor tava meia falando. dúzia de bobagem, fala E um vira palavrão, sério, né? põe um videogame lá, jogando videogame e começam a falar palavrão, uma porção de besteira, um conteúdo que não tem Não, conteúdo. não tem conteúdo. E Não tem nada. milhões de visualizações. É uma coisa absurda. A ingenuidade Vira cool, que uma né? criança seguia. Ok, a criança é ingênua, ela é imatura. Agora você, meu irmão, você que já é formado, né, o caráter formado, vamos deixar de meninice, né? Vamos ler a Bíblia, né? Vamos gastar mais tempo com coisas que realmente oração. edificam. Gastar. Vamos estudar, Investir. né? Falou a palavra certa, gastar. Entrou, né? Eu vou entrar no gastar já aqui, mas é porque tem um ouvinte que falou o seguinte, que eu já postei muita coisa nas redes sociais, no Face então, mas sempre postava desabafo e ia ter problemas. Eu aprendi que nem tudo se deve postar, pois nem todos estão ali para querer o nosso bem. E, minha irmã, se você for pesquisar direitinho, você vai ver que menos de 1% está interessado nisso. E que se eu tiver que me desabafar, eu falo com Deus mesmo, muito melhor. Eu posso até procurar uma irmã ou alguém que me edifique, mas aprendi que minha vida pessoal não interessa a ninguém, muito menos as redes sociais. A gente tende a concordar plenamente com a sua vida. Partiu. Gastar. O pastor falou gastar. Gaste o seu tempo em coisa que realmente é útil. Uma pesquisa feita pelo Banco Central revelou que 65% dos brasileiros não pouparam nada
em 2017. Por que será? Aliás, especialistas afirmam que poupar é uma prática muito rara no Brasil, seja por falta de dinheiro, que é mais ou menos isso, ou por falta de hábito mesmo. E você, conseguiu poupar alguma coisa no ano passado? O que te impede de se organizar financeiramente? O que a Bíblia fala sobre gerenciar a nossa finança? Por que a gente não tem esse ato de poupar? Doutora Marluce Neves, vamos começar pela senhora. Eu achei interessante porque vieram alguns adolescentes para atendimento e, por um acaso, o assunto foi essa questão de pensão que o pai recebe, que o pai dá para a mãe. E eu orientei esses jovens a pouparem. Não é? E eles falaram assim, olha, eu nem sei como é que é isso. Os jovens não sabem o que é poupar, entendeu? É assim, dependendo da classe, né, que se vive, quer dizer, a orientação é que vai lá, poupa, olha, se o teu pai te deu R$100, por exemplo, tira o seu dízimo, né, devolve o seu dízimo ao Senhor e poupa uma parte desse dinheiro para você ver só ao final do ano, quanto é que vai dar e tal. Então, essa foi a orientação, mas muitos deles falaram assim, mas a minha mãe falou que poupança não dá muito, quer dizer, não rende muito, né, nessa questão de aplicação de dinheiro. Eu falei, mas você vai aprender a valorizar mais o seu dinheiro, né? Então, assim, foi uma orientação até que eu dei muito informalmente para eles, né? E é interessante que a mãe depois vinha conversar comigo e falou assim, mas agora ela quer abrir uma poupança. Eu falei assim, olha, isso é uma boa... né? Uma boa direção, né? Direção que você pode dar para o seu filho, né? E tal. Mas normalmente a reclamação é que não tem, o rendimento é pouco. E outra coisa, um grande medo também com a estabilidade do país, que eu percebi, né, de pessoas mais velhas, é que o que eles vão fazer com o meu dinheiro? Será que eles não vão prender minha poupança, minha aplicação, vão roubar esse dinheiro? Quer dizer, eu acho que tem também muito medo no ar, né? Quanto a isso. Um dos problemas do Japão hoje, e aí a gente faz um paralelo aqui muito, muito longe, talvez, mas um dos problemas, até em termos de política, em termos de economia, um dos problemas do Japão hoje é que o povo poupa demais. Então, o Japão está numa deflação, né? Inflação negativa, e o povo precisa soltar mais dinheiro para movimentar a economia, porque o povo poupa demais. E o brasileiro, ele realmente tem essa mania. Primeiro, porque ele não tem dinheiro para poupar, né? E segundo, quando ele tem, ele gasta tudo. A gente tem essa questão, o cara precisa no final do ano trocar o celular dele, porque ele precisa fazer, porque o outro amigo comprou um celular melhor, e a pessoa entra numa prestação em 38 vezes para pagar um aparelho desse. Quando ele chega no 5º mês, o aparelho já está obsoleto. Quer dizer, é uma coisa terrível. Agora, é importante que a gente, que nós tivéssemos na nossa escola tanta coisa, mas educação financeira, para o povo aprender a segurar. Embora nós tenhamos hoje 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, mas era importante que você, quando tiver alguma coisa, gaste. Tem gente que não recebeu ainda o 13º, né? Pagamento. Mas tem muita gente que recebeu e já gastou o 13º, 14º, 15º. Não recebeu uma forma de economia, você está querendo dizer? É mais ou menos isso. Mas tem um ouvinte que falou o seguinte aqui, ó. Isso é para colaborar com o que vocês estão falando aí. Diz o seguinte, olha, eu consegui poupar, eu consegui, sou aposentado e consegui poupar. Mas aí veio a crise no estado. Aí eu tive que gastar quase tudo. Olha aí. Então, por exemplo... Mas poupou, não poupou? Poupou, lógico. Gastou no momento que precisou, teve. Mas em cima disso que você falou, a minha dica bíblica é Gênesis 41, né? Faraó tem um sonho e José interpreta o sonho e diz: virão 7 anos de vacas magras. Então junta tudo o que você tem, guarda tudo, porque quando esses 7 anos virem, né, Faraó, José ainda fala para Faraó, virão 7 anos de vacas gordas, junta tudo, porque quando vierem os 7 anos das vacas magras, todo mundo vai passar fome, mas aqueles que juntarem, aqueles que guardarem, vão ter. O grande problema é que a gente não consegue prever, ou a gente não consegue se preparar para a possibilidade de uma crise. Hoje à noite tem culto lá na Nova Jerusalém, é o culto que a gente dirige toda semana, e eu vou falar alguma coisa sobre comportamento das espécies de animais e tal, e um dos comportamentos assim vistos diante de crise é a estivação, aonde um animal ele se coloca numa
numa estivação e hibernação, né, onde, de acordo com adversidades, o animal se coloca num estado de paralisia para economizar energia. Aí eu estava lendo que tem um ouriço que ele chega a uma paralisia tão grande que ele só respira de 6 em 6 minutos. Ele consegue diminuir a respiração dele em 200 vezes, exatamente para poupar energia, né, para aguentar frio. Então, o grande problema nosso é que a gente não consegue prever, a gente não conta com o revés. Eu estava vindo para cá e estava conversando com 2 amigos, pastores e tal, que estão me acompanhando, e eu estava falando com eles sobre Davi. Davi, ele, para derrubar Golias, ele pega 5 pedras, Cid. Você acha que Davi não sabia que Deus podia derrubar Golias na primeira pedra? Mas por que ele pega 5? Porque se não derrubar na primeira, eu tenho a segunda. Se não derrubar na segunda, eu tenho a terceira, tem a quarta e eu tenho a quinta. E é aquela velha história, ele também estabeleceu um limite. Porque se não derrubar na quinta, mete o pé, porque não é para derrubar. Mas ele escolheu as pedras, ele escolheu, ele não pegou porque quis, ele escolheu as pedras. Bom, né? A Bíblia fala pra gente se espelhar nas formigas, né? Que elas, no tempo certo, vão lá recolhendo tudo, guardando em celeiros e passam o inverno bem. Mas eu queria dizer o seguinte, ó. Em primeiro lugar, vai poupar em 2018? Eu acho muito interessante o fato de que é janeiro. A gente tem um ano para poupar. Primeiro, entregue o dízimo. Seja fiel. Não adianta querer poupar sem entregar o dízimo. Porque o devorador vai devorar tudo que você tem. Segundo, eu participei me induziram a participar de um curso, Millionaire Mind Intensive. Cara, 3 dias que eu aprendi muito, inclusive entregar o dízimo, fazer isso tudo, mas daí você tá lá, é potinho do lazer. Bota ali o percentual por mês que você ganha é do lazer. Esse aqui é de compras, esse aqui é de doação, esse é tudo separadinho. E você vai colocando no potinho, no final do mês você tira e executa aquilo tudo. Você descobre que é possível. E por que tem tanta gente enrolada, Cid, também? Porque não há planejamento. A Bíblia nos ensina a planejar. Jesus fala, quem é o construtor que ao começar uma obra não senta e planeja primeiro tudo, para que de repente você vai começar a obra e não tenha como terminar. E quando a gente fala em obra, não é só obra propriamente dita, mas é uma obra de forma geral. O que você vai fazer? Eu pretendo, será que você realmente precisa daquela camisa? Precisa daquela calça? Precisa daquele vestido? Mulheres, precisam daquele sapato? Então, quantos? Aqueles 50 sapatos. Aqueles 50 sapatos. Então, centopeia, né? Planeja isso. A gente compra muito, às vezes, por impulso. Aí quando você vai ver, você olha assim, poxa, eu não precisava disso, né? Então, se você em janeiro começar a planejar, eu acho que em dezembro... Olha, eu comecei a juntar ano passado, eu tenho um cofrinho assim, eu comecei a botar as moedinhas lá. Os 3 cofrinhos estão pesados a beça, eu ainda não abri eles, mas estão lá. Os cofrinhos lá. Não houve necessidade de abrir, isso é uma benção. Não estão lá parados. O senhor tem neto já? Neto eu tenho, mas ele tem 1 mês agora. Então fica por isso que os cofrinhos estão fechados. Junta pra ele. Juntar pra ele, pro Levi. Melhor. É o Levi. Já estariam forçando a barra pra abrir esse cofrinho. E você sabe que Levi, o pessoal, pelo menos os descendentes de Levi, tinham direito a todo o rendimento da casa, né? Então, Levi. Agora você falou sobre trocar celular só no fim do ano? Vocês estão devagar demais. Conheço gente que troca de celular todo mês se puder. Na Bíblia tem orientação para tudo, como o pastor Samuel falou. Grande exemplo de administração foi o de José, que abençoou todo o povo, que não era nem o seu, e ainda espalhou a bênção que chegou até a sua própria família. Bênção pura, bênção pura. Agora, você sabe, gente, não é fácil viver no mundo atual, e sabemos que o Brasil, a crise política, social, financeira, tem dado um tom pessimista demais ao discurso de muitos de nós. Mas será que uma mudança de atitude não ajudaria? Vítima de câncer, a australiana Holly Butcher, de 27 anos, morreu na última quinta-feira, dia 4, após uma dura luta. Antes disso, ela escreveu uma carta falando sobre a sua visão da vida durante o tratamento. E entre seus conselhos, ela diz: reclame menos. Você convive com alguém que reclama de tudo? Um cristão pessimista? Essa é a vontade de Deus para o seu povo? Qual é o segredo para um coração que enxerga a beleza da vida no cuidado de Deus? E aí? Olha, reclamar menos é o caminho, pastor? Eu sou um bom assembleano e a gente tem um hino na harpa que diz: conta as bênçãos. Dize as quantas são.
recebidas da divina mão. Uma, dize de uma vez, há de ver verás surpresa quanto Deus já fez. Presbiteriano Vamos também cantar canta esse isso. Então, o que acontece? A gente... 329. Você precisa agradecer. Se você olhar para a sua vida, você vai ter muito mais a agradecer a Deus do que reclamar. Só o fato da gente estar aqui com olhos abertos, a gente acordou, respirou hoje, já é uma bênção. Se você começar a valorizar as pequenas coisas, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que com 13 mil pessoas desempregadas no Brasil hoje... 13 milhões. Está, 13 milhões, está amaldiçoando o seu trabalho, está amaldiçoando... esse trabalho, não sei o que. Filho, sai daí, que tem 30 pessoas para entrar no teu lugar. Entendeu? Então, dá graças a Deus pelo trabalho que você tem. O pastor Marco estava falando de uma canção, né, do cantor. Eu vivi uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, que tem a ver com essa questão. Em 2013, Deus me deu uma canção que se chama Só Tu Tens. E a gente gravou no CD Agora Sonho. Essa canção, Deus me deu a partir de um entendimento. Primeiro, eu me baseei... A letra dessa canção, ela se baseou na história da viúva de Naim. Porque Jesus deu uma ordem para ela parar de chorar antes mesmo de ressuscitar o filho dela. Então, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que a nossa adoração ela tem que vir antes do milagre. Porque tem gente que só adora quando está vivendo tudo bem. Amém. Na verdade, a gente tem que adorar para viver bem, né? Então, eu escrevi a letra em cima da história da viúva de Naim. Mas o videoclipe a gente fez em cima da história de uma irmã lá da igreja que tinha câncer. E Deus não curou ela. Deus não curou ela. O que aconteceu com ela é que um dia ela ouviu uma palavra e ela tinha desistido da quimioterapia, ela tinha se entregue, porque a quimioterapia, para quem já fez, sabe do que eu estou falando, é algo avassalador, né? Ela enjoava demais, ela perdeu todos os pelos do corpo, ela se sentia horrível. Mas um dia ela recebeu uma palavra e aquela palavra fez ela voltar a se cuidar, voltar a tomar os remédios, voltar a fazer o tratamento, e isso resultou na cura total dela. E a história dela me encantou, porque nós crentes queremos um milagre imediato, e quando esse milagre imediato não acontece, a gente acha que Deus não nos ama, e a gente começa a murmurar. Mas às vezes o milagre passa pela nossa predisposição de buscá-lo, não só espiritualmente falando, mas através de tratamento também. Você contou a história aqui de uma australiana com câncer que deu um banho num monte de gente, mostrando que mesmo na situação dela, ela aprendeu a não murmurar, ela aprendeu a valorizar a vida. Então, o único que pode dar a última palavra na nossa vida é o Senhor. Enquanto Ele não dá essa última palavra, a gente precisa fazer a nossa parte. Perder tempo murmurando, de fato é perder tempo. Segundo alguns estudiosos, o trajeto desde o Egito até a Terra Prometida era para ser feito em 40 dias, mas foi feito em 40 anos. E uma marca daquele povo era a murmuração. Será que Deus não acrescentou um ano para cada dia de murmuração? Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar, porque o nosso problema não é o único e nem é o maior. E nem nós somos únicos com problemas. Eu particularmente não gosto, assim, eu gosto muito de gente, amo gente. Tem gente que gosta muito de bicho, eu gosto de bicho, mas eu amo gente. Mas pessoas que reclamam muito, eu não gosto de ficar muito perto. É incrível. É complicado, trava. Né? Pessoas que reclamam muito. Porque, gente, minha amiga foi falar com o cego. Quando ela acabou de falar com o cego, ela descobriu, sabe o quê? Que ela que era cega. Ela que falou, pastor, eu sou cega. Quando eu falei com o cego, eu descobri que eu sou. Então, nós temos tantas coisas boas. Um dia de manhã, eu resolvi fazer esse inédito. Eu resolvi acordar e agradecer por tudo. Eu fiquei apavorado. Eu parei em 32 agradecimentos, senão eu não ia parar de orar. Porque quando eu falei, Senhor, acordei. E pá, acordei. Olha que negócio fantástico. Acordar, abrir o olho, tem um olho. E daí você levanta, tem cama, tem braço, tem perna, foi ao banheiro, bebe água, tenho casa, família do lado. Cara, é muito agradecimento. Tem o café. Tem um café, tô saindo pro trabalho. Tem que sair, cara, saindo pro trabalho. Já tive um lugar para dormir. Já tive um lugar para dormir. Olha, eu tive 32 agradecimentos, eu tive que ir embora, senão eu ia chegar atrasado no trabalho. Então nós temos muito que agradecer. É verdade. Muito, 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 muito. E tem gente, uma pessoa chegou para mim essa semana, até você falou, tem gente, eu orientei a pessoa, até falou, Senhor, tem gente pior do que eu.
Eu falei, tudo bem, se você seguir neste parâmetro, você tem muito que piorar. Uma coisa que não agrada a Deus é a murmuração, não é? Então, fica aqui o versículo, porque todo mundo já se colocou muito bem aqui, mas quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque quando você agradece, como o pastor Samuel está falando aqui, pastor Odalírio. Desculpa. É que parece muito. Odalírio. É o pastor novo. É o novo, pastor novo. Isso. Que não é... Pastor Oda. Então, que não é ranzinza. Olha, você sabe que a murmuração, ela traz doença para você. Consultório, quando a pessoa fica ruminando na sua dor, ruminando, ela começa a se paralisar naquela dor, ela se engessa naquele momento e ela não vai para frente. Ela adoece e ela não tem cura. Então, assim, fica na terapia, às vezes, um tempo a mais e quando poderia ampliar a sua visão no agradecimento e ficar boa, né? Ficar curada. Essa é a música da qual o pastor Samuel falou agora há pouco. Realmente uma letra maravilhosa que traz a nós um alento e a esperança de que tudo que a gente precisa está nas mãos de Deus. Você sabe que a gente passou por um momento difícil lá na nossa igreja, com um pastor grande, querido amigo, querido pastor, meu conterrâneo, pastor Christian Araújo, lá da ADVEC, lá do Recreio. Ele foi acometido de um câncer gravíssimo, um câncer bem agressivo. Mas você sabe que todas as vezes que alguma coisa a gente sabia dele, alguma postagem que ele colocava, mesmo estando no hospital, a única coisa que ele reclamava é a saudade do púlpito. A saudade de estar lá incentivando as pessoas a continuar lutando. E é um guerreiro, é um cara, ele é meu tamanho, cara. Mas ele, pra mim, ele tem a altura de 6,27 metros de altura. Pela força que tem, pela alegria que tem, pela vontade de viver que tem e pela confiança tão grande, tão irrestrita que ele tem em Deus, que ele saiu do hospital, saiu do hospital anteontem e hoje já estava aqui na frente do púlpito, já levando o povo a clamar e vibrando mais que todo mundo que estava lá. Enquanto todo mundo preocupado com o estado de fragilidade, ele estava se preocupando com o estado de fragilidade que o povo estava por pensar nele, enquanto ele estava com a confiança dele em Deus. Então o pastor Christian deve estar ouvindo a gente agora, a Daniele, esposa dele, grande cantora Daniele Cristina e a família, o pessoal de lá deve estar ouvindo. Um beijo carinhoso ao pastor Christian pela lição que nos dá a cada dia, e outros tantos pastores que passam por situações tão grandes quanto a dele, que está passando com outro tipo de doença, outro tipo de problemas em casa, mas nunca perde uma coisa importante: o sorriso e a palavra certa no momento de ajudar alguém a passar pela dificuldade, porque ele está passando por ela, então ele sabe qual o caminho para passar pelas pedras para chegar do outro lado. E tantos nossos ouvintes também passam por isso, alguns estão tristes, alguns estão machucados, feridos, mas alguns deles ainda conseguem dizer: eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará a meu favor. Muito bem, antes de encerrar aqui o nosso debate 93 de hoje, eu quero dizer para você o seguinte: a palavra-chave, gente boa, atenção para o primeiro versículo da palavra-chave, Israel com a 93 FM. Você vai viajar com ela, Marcela Bastos, a estilosa, com a nossa poderosa Rosane Félix também, e claro, ali capitaneados pelo querido pastor Luiz Saião, grande conhecedor da palavra de Deus. Vai ser uma viagem maravilhosa, é a segunda etapa. Lembrando que se você se inscreveu na primeira fase e você não foi sorteado, você tem que se fazer de novo o seu cadastro, viu? Vai ter que descobrir qual é a palavra-chave, a palavra comum aos 3 versículos que a gente libera ao longo do dia, e você vai lá no site da rádio, radio93.com.br, e você faz seu cadastro de novo, que quem sabe você pode ser o nosso próximo ouvinte a também viajar com Rosane Félix e Marcela Bastos para Israel, conhecer a Terra Santa, meu povo. Olha aí, hein? Olha que maravilha. E atenção para o primeiro versículo de hoje. 1 Coríntios capítulo 11, verso 15. 1 Coríntios capítulo 11, verso 15. Esse é o primeiro versículo de hoje da palavra-chave. Palavra-chave Israel com a 93 FM. 93 FM.
bem, meu povo e minha pova ligados na 93 FM. Eu quero demais agradecer aqui a presença do pastor Samuel Silva. Obrigado pela presença, pastorzão. Obrigado, Cid. Alegria sempre poder participar do debate. Quero mandar um abraço para todos da Igreja Batista Nova Jerusalém. Hoje a gente vai ter culto do Renovo às 19h30. Se você mora ali perto do Sampaio, próximo ao Meier, Engenho Novo, está convidado a estar conosco. Quero agradecer a Deus por essa mesa tão abençoada, né? Em especial pelo pastor Marco, porque para a galera de casa que não sabe, né? A voz do pastor Marco é a voz do Tony Stark, do Homem de Ferro. E eu na verdade estou conhecendo o pastor Marcos hoje. Sério? E não conhecia. Rapaz. E ele começou a falar, eu falei, eu conheço essa voz, conheço essa voz. Mas aí, graças a Deus, que a revelação veio pelo WhatsApp. O meu filho de 11 anos falou, cara, tu tá no debate com o Homem de Ferro. E não é só com o Homem de Ferro, não. Quer ver só? Pastor Marcos, só para o pessoal entender, só para o pessoal saber. O náufrago. O náufrago? É. Wilson! Tom perdido na ilha. O Tom Hanks, né? E outro personagem. Tem uma cobra na minha bota. Buzz, você é um brinquedo. O Woody. O Woody do Toy Story. Toy Story. O Máscara demais. É sempre bom estar aqui no debate com vocês. Alguém me segure. Também é o Jim Carrey. Também tem outro que o pessoal gostava muito, que depois ter várias fases em que outros dubladores também fizeram, mas a fase que mais marcou a patroa aí. Como é que é a patroa? Como é que é o... o Michael Caio, que agora tá fazendo Máquina Mortífera, né? Sim. Garoto bom, Júnior, gente boa. Não? Eu chamava o garoto de cabeção aí. Cabeção, Júnior, seu cabeçudo. E hoje o cabeção sou eu, né? Mais ou menos, não, Cid, não. Você é uma pessoa tão amável. Eu continuo te amando. Não, é isso, que Deus abençoe a todos. É só pro filhão saber que não era só o Homem de Ferro, tem muitas outras coisas. E o pior é, filho, é que eu sou amigo dele. Meu garoto! Tem a novela vai tirar uma agora, foto, né? inclusive, junto. Tem a novela agora aí, Este Mundo Tenebroso, né? Que voltou, né? Sim. Terceiro capítulo? Este Mundo Tenebroso. Hoje, um capítulo inédito. Alguma coisa assim. E também tem aquele negócio da Bíblia, a mensagem. A mensagem. A mensagem, a voz do pastor Marco então, também. Olha aí. Só misericórdia por mim, porque eu preciso terminar a Bíblia. Jesus. Pastor Marco, obrigado pela presença. Amém. Se Deus quiser, olha, nós estamos lá hoje na Assembleia de Deus Ministério Cairóis na Tijuca, Rua São Francisco Xavier 94, às 19h30 no Culto da Vitória. Um abraço para você, para todos os membros da Assembleia de Deus Cairóis na Tijuca. Maravilha. Pastor Dalírio, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Obrigado a todo mundo, muito bom estar aqui. Pati, minha esposa, mandou um zap aqui dizendo, olha, não fale dos meus sapatos. Ainda bem que o senhor não falou dos sapatos dela. Nem vou falar. Nem fala quantidades. Não vou falar quantidades, não. Porque o dia ela falou assim, estão sem sandálias. Não. Eu fui lá na prateleira de sapatos. Eu contei. Quantas? Você não vai acreditar, não vou falar, senão vai dar problema. Não, calma. Deixa eu anunciar aqui. O pastor Jorge Miranda, da Igreja Congregacional do Muquiça, lá em Guadalupe, está na escuta, pediu um alô. Cátia Melo, da Congregacional de Cordovil, está na escuta também, pediu um alô. É só isso, tá? Todo mundo, muito bom estar com vocês. Mas vai gerar outro debate para saber por que o pastor Dalírio não falou quantos pares não é para falar, não. Faz isso não, eu sou mulher. Gente, sofá não é legal de dormir. Sofá não é legal de dormir, não, de gente toda. Doutora Marlu Cinelli, obrigado pela presença. Imagina, Cid, obrigada pelo convite. Eu queria mandar um abraço aqui para o presbítero Eduardo, ele é lá da Assembleia de Deus, Ministérios Gerados pela Graça, Crescendo no Espírito. Meu Deus. Lá em Cocotá, na Ilha do Governador, um presbítero. Repete o nome da igreja. E conheci o presbítero no táxi, não é? E por coincidência, hoje um outro taxista, o Fábio Batalha, um abraço para você, volte para Jesus. Ele falou assim, eu sou desviado. Eu falei, não, você não é desviado não, você conhece a palavra, não é? E ele tá ligado aqui no debate. Né, fez questão de ligar logo na 93.3 para poder ouvir aqui e se alegrar, né, com a gente. Então, Fábio Batalha, tá aí um abraço para você, que Deus te abençoe e que você possa dar frutos para a glória do Senhor, né? Isso é um testemunho bonito. Ele fala assim, não, eu sou desviado. Não tenha vergonha não, meu irmão. Ele falou que já frequentou o projeto Vida Nova lá em Belfort Roxo. Legal. Pastor Dalírio, o que a esposa falou aí? É incrível esse negócio. Não, a gente falou isso sobre o WhatsApp, sobre a rede social. Foi.
Tira uma foto com o pastor Marcos. Aí, Não, mas, com Marcos, Homem de Ferro. Eu vou tirar uma foto do lado dele pro pessoal pensar que eu tô bem de vida, rapaz. Eu queria pedir à doutora Marlu Cinelli, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate de hoje, mas amanhã a gente volta já na condução, se Deus quiser, do nosso querido J.R. Vargas, de volta do seu merecido descanso. Amanhã ele volta ao comando do debate 93. Peço também que coloque a minha esposa Ana Cláudia nas orações. Amanhã precisará fazer um procedimento cirúrgico, mas estamos confiantes que vai dar tudo certo também. É Ana Cláudia. Senhor, A mulher nosso mais linda do mundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa emissora de rádio, Deus, que leva, Senhor, as boas novas, Senhor, a tantos lugares, a tantos corações. Nós queremos te agradecer, Senhor, como a tua palavra diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Abençoa, Senhor, a tua serva Ana Cláudia, Senhor, que vai fazer esse procedimento cirúrgico, bem como todas as pessoas que agora estão nos ouvindo, que precisam, Senhor, da sua bênção, que precisam, Senhor, de consolo, Pai, profissionais, Senhor, policiais, Senhor, que estão em área de risco. Deus, toma conta, Senhor. Toma a direção, Senhor, das vidas, Senhor. Toma a direção das nossas vidas, que em 2018 continuemos firmes, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.